plenamente multiplicadas nesta manhã, desse dia que é o dia da Feira da Alma. É o dia que o Senhor estabeleceu para a sua glória, para o seu louvor, para lembrarmos que foi neste dia que o nosso Redentor ressuscitou, venceu os grilhões da morte, para que através dele nós vencêssemos também. Esse é o dia também da edificação da igreja, do aperfeiçoamento do caráter, do ser cristão, que está além e acima desta reunião fraterna, mas que se estende no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais. E nós bendizemos a Deus, porque não obstante aos enfrentamentos e dificuldades que temos passado nesses dias de pandemia, nós permanecemos com as portas da igreja abertas, atendendo aos protocolos de distanciamento, da utilização do álcool em gel, também do medidor de temperatura, crendo sobretudo que o Senhor é o médico acima de todos os médicos, que Ele tem a cura da Covid, Ele tem a cura do câncer, da AIDS, da leucemia, de tudo quanto possa se manifestar com patologias, porque Ele é médico com M maiúsculo, acima de todos os médicos que Ele instituiu e que devem ser buscados como agentes para o nosso bem, para a preservação da nossa vida e da nossa saúde. Quero convidá-lo a abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, a partir do 13 e até o 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos do 13 ao 21. Acompanhe comigo a leitura dessa porção da Palavra de Deus e após a leitura mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar, verso por verso, a exposição desta passagem da Palavra de Deus. Lucas 12, a partir do 13 e até o 21, a Palavra de Deus nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Feche seus olhos, você que está em casa, nos acompanhando através do nosso canal, que teve acesso à mensagem agora que foi gravada, que permaneceu no canal da igreja. Feche seus olhos, vamos orar, buscando a face de Deus, a sua orientação para a exposição dessa porção da Escritura. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, o amado da nossa alma, o nosso Redentor, aquele que quitou absolutamente o escrito de dívida que havia contra nós, o único mediador entre Deus e os homens, profeta, sacerdote, rei medianeiro, assentado à tua destra,
como um rei que domina sobre tudo e todos. É por Ele, meu Senhor, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, quando nos justificou, nos chamou e nos santificou. É por Ele que nós nos achegamos a Ti, para Te suplicar, meu Senhor, que por Tua bondade, por Tua graça, por Teu poder, disponha o nosso coração para compreendermos o texto lido. Ajude-nos, meu Senhor, traga a nossa mente cativa e obediente à Tua voz, revelada nas Escrituras, e que Cristo, que é profeta por excelência, aquele que inspirou as Escrituras, fale poderosamente ao nosso coração, de modo que ao sairmos da Tua casa e ao ouvirmos a mensagem que vem de Ti para a nossa vida, sejamos fortalecidos na força do Teu poder. Que em tudo Jesus Cristo, nosso Redentor, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, os acumuladores compulsivos têm sérias dificuldades em deixar ou descartar os seus pertences, ainda que esses não tenham qualquer utilidade ou necessidade para eles. Eles apresentam nesse comportamento patológico alguns sinais. Primeiro, eles têm dificuldade para jogar objetos fora, mesmo quando não há nenhuma utilidade. Segundo, eles têm dificuldade para organizar os seus pertences. Terceiro, eles acumulam objetos em todos, absolutamente todos os lugares de suas casas. Quarto, eles têm medo excessivo de perder aqueles objetos acumulados durante a vida. Meus queridos, os acumuladores compulsivos também conservam a ideia de que não podem jogar um objeto no lixo, pois eles conservam o pensamento de que podem necessitar daqueles objetos em algum momento da vida. Eles, de fato, estão sempre à caça de novos objetos, ainda que tenham vários, ainda que tenham inúmeros iguais àqueles que eles já compraram. Meus irmãos, além de tudo isso, os acumuladores compulsivos são pessoas mais isoladas. É importante pensarmos que, especialmente nos casos da compulsão mais grave, pois eles conservam um sentimento de vergonha da sua própria situação e do próprio aspecto e organização das suas residências. Meus queridos, o contexto pelo qual o texto que foi lido nesta manhã e é objeto desta mensagem foi produzido, e a parábola contada que está junto com esta narrativa estão encharcados de advertências e de exortações. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, você perceberá na passagem antecedente que o Senhor Jesus Cristo, ele já havia chamado a atenção dos seus discípulos acerca da ansiedade e a preocupação desmedidas com as provisões para a subsistência da vida. E ele o fez chamando a atenção deles através de uma ilustração e expôs como Deus cuida da criação geral e assim de forma especial e de forma pactual, ele cuida também daqueles que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, você vai perceber que efetivamente Jesus estava tratando com ele sobre essa ansiedade e essa capacidade que a mente humana tem de buscar acumular as coisas como fonte de segurança. Veja, aí mesmo em Lucas, no capítulo 12, versos 6 e 7, Jesus já havia falado aos seus discípulos: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça
disse o nosso mestre, estão contados. Não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Meus queridos, antes de provocar confiança na providência de Deus, parece que o discurso do Senhor Jesus, que visava trazer conforto e segurança ao coração daqueles discípulos e daqueles que estavam acompanhando no âmbito do seu ministério público, gerou ainda mais inquietações e inseguranças. Se você voltar o seu olhar para a Escritura, você vai perceber que após a declaração do capítulo 12, versos 6 e 7, quando Jesus está falando sobre a providência de Deus e a forma pela qual Ele cuida do seu povo, você vai perceber que do propósito que Ele tinha, parece que a resposta entre aqueles que estavam naquela audiência é conflitante e antagônica àquele propósito. O verso de número 13 de Lucas 12, nós percebemos exatamente isso. Veja comigo, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Meus queridos, a leitura desta passagem, Lucas capítulo 12, verso 13, sugere pelo menos duas interpretações. A primeira interpretação é que é possível que esta importunação desse homem tenha sido o produto de um sentimento que havia no seu coração de injustiça, porque ele achava que ele estava sendo defraudado no seu direito de adquirir aquilo que era produto da herança familiar. Mas há um outro aspecto aqui que nós devemos atentar nessa manhã. É possível também, meus queridos irmãos, que aquele homem tivesse um sentimento de que ele poderia, através daquilo que ele receberia como herança, acumular ainda mais patrimônio para ter uma vida mais regalada e esplêndida. Meus irmãos queridos e amigos, para as duas possibilidades, a resposta do Senhor Jesus foi dura e podemos dizer até mesmo incisiva, e veio em forma de pergunta e orientações acerca do perigo do desenvolvimento da chamada patologia pós-moderna, da acumulação e da consequente idolatria. A sequência do texto mostra isso ainda de maneira bem clara. Veja que Jesus está respondendo à solicitação daquele homem que está pedindo ao mestre que ele adotasse o papel de ser aquele que ia administrar um patrimônio ou uma herança que ele receberia. Então veja como a resposta em forma de pergunta é dura e incisiva. Versos 14 e 15, vejam, 14 diz: Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, como um bom judeu, ele reconhece que na sua nação haviam códigos com as normas para a divisão da herança e apela para a lei, eximindo-se daquela responsabilidade, não dispensando assim nem energia desnecessária, nem tempo, para não perder o foco daquilo que ele estava fazendo, que era anunciar as boas novas das Santas Escrituras. Então, como um judeu que conhecia os códigos, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, aquele homem poderia recorrer à lei para compreender o que é que ele deveria fazer para de fato ter a divisão equitativa daquela herança. E o livro da lei, lá em Números,
27, verso do 8 até o 11, nos traz os ditames, as orientações, podemos dizer, o aspecto legal da divisão de uma herança. Veja, Números 27, do 8 até o 11, a palavra de Deus nos diz assim: falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, o primeiro aspecto desta resposta dura e incisiva do Senhor Jesus, aquele homem que estava querendo fazer do mestre um repartidor de herança, é que ele deveria buscar nos códigos entre os judeus as referências e o aspecto legal para que aquilo fosse feito de forma justa. Mas há um segundo aspecto aqui, meus queridos irmãos, que nós não devemos nem podemos perder de vista. O Senhor Jesus exorta aquele homem acerca do risco do pecado da avareza, que tem relação com a quebra do 10º mandamento da lei moral de Deus, que consiste em idolatria. É importante pensarmos que a avareza é de fato o pecado da idolatria, e todas as vezes que nós encontramos esse termo na Escritura, nós encontramos o termo da idolatria sempre associada à avareza ou vice-versa. E se você agora apelar para a lei de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, verso 17, você vai perceber que há uma outra preocupação do Senhor Jesus em responder de forma tão dura e incisiva aquele homem. Êxodo capítulo 20, verso 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Meus irmãos, é óbvio que com a sua mente encharcada das Escrituras, o Senhor Jesus também lembra de outros aspectos que estão relacionados a essa busca desenfreada pela acumulação e pelo pecado da avareza, o desejo de ter sempre mais. É importante nós lembrarmos daquilo que o poeta inspirado registrou lá no livro do Eclesiastes, no capítulo 5, versos 10 e 11, que está perfeitamente conectado com a exposição de Lucas, capítulo 12, verso do 13 ao 21. Se você voltar o seu olhar para a sua Bíblia, em Eclesiastes 5, 10 e 11, você verá o que está escrito: veja, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto, disse o pregador, é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Quem mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos? Meus queridos, a expressão amar ao dinheiro como indicativo de avareza, que é o pecado da idolatria, é reforçada também na literatura paulina. Veja, há esses dois aspectos nessa resposta dura e incisiva do Senhor Jesus. Primeiro, ele remete ao homem àqueles códigos legais. Segundo, ele está observando pela sua onisciência o pecado da avareza no seu coração e pela consciência que tem dos males que o dinheiro pode trazer, ou o amor ao dinheiro pode trazer à vida de alguém. Ele está ministrando ao coração dele. Paulo, amparado pela mesma preocupação e pelo mesmo princípio, escreveu ao Timóteo, um jovem pastor, na primeira carta, lá no capítulo 6, verso 10, e disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, o Senhor Jesus está preocupado aqui com a vida e com o destino final daquele homem. Ele sabia quais as penas eternas que os acumuladores e avarentos iriam experimentar na eternidade. E de fato, ele também revela preocupação com a vida daquele homem, já que há claros indícios aqui nesta narrativa das Escrituras dos sofrimentos que a acumulação e a avareza têm trazido às pessoas também nos nossos dias. É exatamente esta percepção que o autor da carta aos Hebreus tem. Lá no capítulo 6, verso 10, ele disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Meus queridos, se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que de fato essa demanda levada por esse homem ao Senhor Jesus no momento do seu ministério público tem toda a relação com essa declaração do apóstolo Paulo, que disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há ainda aqui uma clara preocupação com a eternidade dele, porque há indícios nas Escrituras dos sofrimentos que a quebra da lei moral de Deus, associada à acumulação e à própria avareza, trazem. Meus irmãos, o dinheiro tem se tornado, nos últimos tempos, o principal ídolo de muitas pessoas. É verdade também que, infelizmente, de muitos cristãos, os que idolatram e acumulam-no, desonram o primeiro mandamento da lei moral de Deus. É importante fugirmos um pouco dessa ideia de que a idolatria é apenas o ato pelo qual alguém se dobra diante de uma imagem de escultura. É importante nós fugirmos desse conceito tão reducionista, tão limitado de idolatria a pessoas cujo ídolo é o dinheiro, e quando se devotam a ele, quando amam mais o dinheiro do que as pessoas, estão cometendo o pecado da avareza e consequentemente quebrando o segundo mandamento da lei de Deus. A Escritura diz lá em Êxodo capítulo 20, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. E devemos dizer, infelizmente, que há muitas pessoas espalhadas em muitas igrejas que idolatram o dinheiro, que se devotam ao dinheiro e que fazem qualquer coisa para conquistá-lo, para tê-lo, para acumulá-lo, para ter as suas contas bancárias cheias, um superávit de uma quantia que muitas vezes não sabem nem o que fazer. Esta é a preocupação do Senhor Jesus. Ele está trabalhando o coração daquele homem que estava preocupado como aquela herança seria repartida. E o apóstolo Paulo, ele não deixou qualquer dúvida de que os avarentos, que são idólatras, que também estão associados aos acumuladores, não herdarão o reino de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, a partir do 5 e até o 7, você vai perceber que a linguagem que o apóstolo Paulo usa para chamar a atenção daqueles irmãos é uma linguagem pesada. Está associada aqui o pecado da idolatria, a avareza, e ele está apelando àqueles irmãos que tivessem uma relação equilibrada, que tivessem uma relação harmoniosa com o ter, para que eles não deixassem de ser. Por isso, em Efésios capítulo 5, a partir do 5 e até o 7, a Escritura diz: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, disse o apóstolo Paulo, não sejais participantes com eles. Vejam, meus queridos irmãos,
que o Senhor Jesus, como um pedagogo por excelência, resolveu então facilitar a compreensão do que ensinou aquele rapaz, contando-lhe uma parábola. E a sequência da narrativa de Lucas, capítulo 12, agora nos versos do 16 ao 19, nos apresenta Jesus buscando facilitar a compreensão daquele homem acerca do que ele estava ensinando. Veja aí na sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 16 e até o versículo 19, a Escritura diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Meus queridos, inicialmente é necessário compreender que a parábola, o gênero literário parábola, é um gênero que se serve de comparações ou de imagens tiradas do cotidiano da vida para lançar luz a uma outra realidade que está relacionada ao reino de Deus. Jesus está utilizando desse gênero aqui para facilitar a vida não somente daquele homem que tinha aquela demanda, aquela pergunta, mas ele queria também facilitar a todos aqueles que estavam com ele, para que compreendessem através de uma parábola onde é que ele queria chegar. Jesus contou esta parábola a fim de desmascarar os perigos que se escondem por trás da vida daqueles cujo coração é avarento. Meus queridos, há muitos ensinos aqui no entorno desta parábola. É possível que o Senhor Jesus estivesse advertindo aquele homem acerca de males muito comuns nos seus dias e muito comuns também no nosso cotidiano. Primeiro, os que se contentam apenas com as coisas que o dinheiro pode comprar, correm o sério risco de perderem o prazer e deixarem de desfrutar da felicidade daquilo que o dinheiro não tem poder para adquirir. Jesus estava chamando a atenção daquele homem e daqueles que ali estavam sobre isso, já que havia uma cultura de que o dinheiro pode promover tudo, que o dinheiro pode trazer a felicidade que as pessoas tanto desejam. Meus queridos, há de fato coisas que o dinheiro não pode comprar. Nós devemos lembrar que o dinheiro não pode comprar a saúde. Nós devemos lembrar que o dinheiro não pode comprar a paz interior. Nós devemos lembrar que o dinheiro não pode comprar bons modos, que o dinheiro não pode comprar amigos verdadeiros, que o dinheiro não pode comprar abraços verdadeiramente afeiçoados. O dinheiro não pode comprar o respeito, o dinheiro não pode comprar o carisma, o dinheiro não pode comprar a dignidade, o dinheiro não pode comprar a aceitação e o caráter aprovado. Jesus está chamando a atenção daquele homem para isso. Nós devemos ter consciência que o dinheiro não pode comprar tudo. É isso que ele estava ministrando ali ao coração daquele homem. Há um vídeo na internet do Steve Jobs, já no seu estado terminal, dizendo que ele tinha dinheiro, inclusive, para comprar alguém para ocupar o seu lugar. Mas aquela doença que o vitimou e o conduziu à eternidade não respeitou a sua conta bancária. É importante pensarmos que o dinheiro não pode, de fato, comprar tudo. Mas há um segundo aspecto aqui que nós devemos compreender. Nós sabemos também que a prosperidade oferece muitos perigos
para alguns. E Jesus está tentando preservar aquele homem dos riscos que o dinheiro pode trazer. É possível que, olhando para a Escritura, você possa perceber isso mais claramente. Meus irmãos, não são poucas vezes que a prosperidade, a riqueza, o dinheiro termina sufocando o valor da palavra de Deus na vida de algumas pessoas. Se você for ler a Escritura, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 22, você vai ver na parábola do semeador, o Senhor Jesus falando sobre isso. Mateus 13, 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Meus irmãos, há outros aspectos que nós podemos compreender que de fato o dinheiro, a riqueza, a acumulação podem trazer dificuldades para o povo de Deus. Se você continuar folheando a sua Bíblia, você vai perceber isso, porque a prosperidade também é capaz de criar armadilhas e muitas tentações. Foi esta a consciência do apóstolo Paulo quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo, aquele jovem pastor, lá no capítulo 6, a partir do 17 e até o 19. Veja comigo, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos do 17 ao 19, ele diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, podemos dizer, da verdadeira riqueza. Meus queridos, é isso que veremos na sentença seguinte de Lucas, capítulo 12. Veja qual o veredito recebido por aquele fazendeiro, cuja segurança estava na acumulação de bens e não em Deus. Veja aí Lucas, capítulo 12, versos 20 e 21, a Escritura, no final da parábola diz: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meus irmãos, percebam que esse homem viu em sua riqueza uma possibilidade concreta de autossatisfação, diferente daqueles cujo prazer reside na sua relação com Deus. Isso fica mais evidente na utilização desta quantidade absurda de pronomes possessivos relacionados às suas riquezas. Veja, ele diz: não tenho onde recolher meus frutos, destruirei os meus celeiros, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Meus queridos, vocês percebem quantos pronomes possessivos esse homem utilizou aqui? E vocês percebem também que esta relação de definição conceitual que esse homem tinha
com aquilo que ele produziu durante a sua vida. É muito comum também nesses dias, onde as pessoas não reconhecem que são apenas mordomas daquilo que Deus lhe concedeu, que deve administrar bem, inclusive repartindo com os que não têm. Ele diz que tudo é dele, e repete, e a Escritura diz: são os meus frutos, são os meus celeiros, é o meu produto, são os meus bens. Eu vou dizer à minha alma: tens em depósito muitos bens. Meus irmãos, nós precisamos, nessa dinâmica de uma sociedade capitalista que nos instiga a consumir e que nos desafia a gastar e a ter e a buscar, termos cuidado enquanto cristãos. Nós corremos os mesmos riscos que esse homem correu no passado. O discurso cristão, devemos dizer, é uma contracultura social. Meus queridos, qualquer pessoa na sociedade, diante de um homem como este, dirá que ele é sem dúvida o padrão do que se busca para uma sociedade economicamente evoluída. Mas não é esse o conceito que nós deveríamos ter. Ainda que tenhamos a necessidade da provisão, ainda que precisamos de trabalhar, de ter uma condição de conforto, nós não poderíamos colocar a nossa confiança e a nossa capacidade de dar satisfação naquilo que nós pensamos ter e que de fato não é nosso. Porque o conceito de mordomia é que nós recebemos tudo de Deus e devemos prestar contas a Ele. É exatamente isso aqui que Jesus está chamando a atenção daquele homem que está preocupado como é que seria dividida a herança. Veja que esse problema com a herança é antigo. Tantas famílias fragmentadas, destruídas, nos tribunais, brigando por causa de dinheiro. Essa parte é minha, ninguém mexe. E passam anos, os seus descendentes crescem intrigados, brigados, com relacionamentos afetados, parentes próximos e distantes, rompidos em suas relações, por causa de divisão de bens e por causa de acumulação. Meus queridos, o que notamos aqui é uma crítica do Senhor Jesus a esse comportamento de acumulação. A expressão textual louco é traduzida da palavra grega afron. E o que me chama a atenção é que a palavra grega fron é definida pela capacidade de perceber e julgar quando é antecedida da partícula negativa a, indica alguém tolo, estúpido e sem inteligência. No grego, a partículazinha, uma palavrinha só, a letra A, muda completamente o conceito, o significado da vida de alguém ou do comportamento de alguém. Então a ideia de louco aqui, do grego afron, é de alguém tolo, é de alguém estúpido, é de alguém sem inteligência. E há alguns aspectos que definem e em que consistia a loucura daquele homem. Você pode ver isso e retirar alguns ensinos dessa passagem. Meus queridos, ele se compreendia, pensem, como Senhor absoluto da sua vida. Nós podemos dizer que este homem que procura Jesus para repartir a herança que ele havia recebido é uma espécie, do ponto de vista diacrônico, de um ateu prático, ou seja, ele cria na existência de Deus, mas vivia absolutamente como se Deus não existisse. É isso que nós vemos aqui. Contudo, meus queridos, ele estava perfeitamente, absolutamente equivocado em decorrência de alguns aspectos que estão revelados na leitura dos versos 20 e 21 de Lucas capítulo 12. O primeiro equívoco desse homem é pensar que ele tinha o controle da sua vida. Meus queridos, a nossa vida está nas mãos do Senhor.
Devemos lembrar, e a Escritura inspirada, autoritativa e inerrante nos mostra que há um prazo definido para nossa permanência aqui. O salmista, no Salmo 139, lá nos versos 14 ao 16, nos diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus queridos, vocês percebem o quanto aquele homem estava equivocado? É possível que se um dia ele tivesse lido o Salmo 139, ele ia lembrar quando encontrou com o Senhor Jesus. Ele ia lembrar que assim como há uma data, um local, uma família designada por Deus para virmos à existência, há também uma data, um local e uma forma para partirmos para a eternidade. Me parece que há um desconhecimento, podemos dizer, uma ignorância clara desse homem acerca do registro do salmista no Salmo 139. Mas há um outro aspecto aqui que nos mostra que ele se equivocou. Ele também estava equivocado, porque não tinha compreensão quanto tempo ainda lhe restava para viver. A parábola mostra, e Jesus lhe diz: você é um louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito você vai fazer o quê? Meus irmãos, de fato, nós sabemos que estamos vivos, mas nós não sabemos quando nós partiremos. Eu tenho me lembrado de pessoas que estiveram conosco, irmãos queridos, em janeiro de férias em Salvador, um irmão querido, presbítero da Igreja da Bahia, disse: pastor, eu quero ir em Campo Formoso cantar uns hinos. Quando passar tudo isso, nós vamos marcar. E essa foi a última conversa com aquele irmão, o presbítero Oséias, que já está na glória, cantando para Jesus, com o coro celestial. Mas nós não sabemos, em absoluto, quanto tempo nos resta. Às vezes deixamos de valorizar as pessoas, às vezes deixamos de valorizar as relações, às vezes deixamos de dar valor àquilo que de fato tem valor, para atribuir valor àquilo que nada tem valor. Jesus está dizendo: você é um louco, porque a sua senha vai chamar hoje à noite, e essa riqueza toda que você construiu, esse depósito cheio de mercadoria, vai ficar aí para outros administrarem. Então a gente percebe que esse homem estava equivocado, mas em terceiro lugar, ele se equivocou com o modelo de investimento que ele se devotou durante toda a sua vida. O que a gente percebe é que ele não entesourou para com Deus, que a sua vida era superficial, que a sua vida era rasa, que muito embora pudesse conhecer superficialmente alguns princípios da Escritura, enquanto judeu, aquele homem não tinha uma vida de profundidade, de devoção, de amor ao seu Senhor, porque ele entendeu que acumular era melhor, porque ele entendeu que possuir riqueza era melhor, porque ele entendeu que se devotar, que idolatrar o dinheiro era melhor. E Jesus então vai dizer no finalzinho: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus está dizendo que a verdadeira riqueza é um relacionamento de afeto e de aliança para com o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós iniciamos a exposição desta mensagem
falando um pouco sobre a cultura da acumulação. Eu quero concluir a mensagem nesta manhã do dia do Senhor, destacando alguns ensinos preciosos, sobretudo de tudo quanto ouvimos até aqui. E o primeiro ensino que você pode retirar de Lucas, capítulo 12, do 13 até o 21, é a certeza de que a patologia social da acumulação não é nova. Meus queridos, outras pessoas, em outros tempos, em outros lugares, foram escravizadas por esta cosmovisão. Mas, em segundo lugar, o sistema capitalista, cuja base é de consumo, é um estímulo poderoso para escravizar as pessoas, porque elas precisam fazer a roda girar, e essa roda vai girar através do consumo desenfreado. Mas, em terceiro lugar, a facilidade para adquirir produtos de todas as ordens através da internet tem estimulado muita gente a esse estilo de vida consumista e acumulador. Eu tenho recebido queixas, inclusive de pais, que estão inquietos com a relação dos filhos adolescentes com o consumo na internet. A facilidade agora para se estabelecer uma conta bancária e um cartão de crédito para os meninos é grande. Você não leva 5 minutos para abrir a conta. Levou, Bibi? É menos de 5. E a internet fica lançando no menino, compra esse celular aqui que é 10 mil reais. E ele, para se sentir aceito no grupo, começa a pressionar os pais. E o pai que quer ficar de boa com o filho, que não tem o dinheiro, pega o cartão de crédito, bota aí de 10 vezes esse negócio, menino. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma tirania do consumo e da acumulação, e corremos o risco no futuro de ter uma sociedade adoecida e infeliz, porque não está entesourando para com Deus. Meus irmãos, o estilo do acumulador é incompatível com o modelo cristão de vida. Cristo nos ensinou a dividir. É isso que os evangelhos, que as cartas pastorais e gerais vão nos ensinar. De fato, esse modelo de acumulação, da avareza, do consumo, também é arriscado, já que concede valor ao que não tem e pode conduzir os seus adeptos ao inferno, onde viverão eternamente. Jesus disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E uma alma de um idólatra, uma alma de um acumulador, uma alma de um consumista desenfreado, não tem outro lugar para viver na eternidade, senão separada absolutamente de Deus. Meus queridos, de fato, abra os olhos. É importante termos uma ideia do que está no nosso entorno, compreendermos que nós somos produtos e objetos do sistema, e a ideia é de que a gente consuma, e há muita gente atribuindo valor àquilo que não tem. Eu quero então, concluindo a mensagem nesta manhã, ler do músico, poeta, escritor cristão Itamar Bezerra, um pouco da sua reflexão e poesia, numa música cujo título é O Dinheiro. Veja o que ele diz: tantos têm uma cama, mas não têm sono para desfrutar. Tantos compram comida em abundância, só para olhar. Tantos que não têm sono, tantos que não têm fome, pensam ter tudo e têm nada. Tantos que têm amigos, mas só na hora
do emprestar. Tantos que vão à festa, olhar o outro, só se alegrar. Tantos são solitários, tantos são desprezados. A existência é vaga. O dinheiro compra cama, disse o poeta e escritor. O dinheiro compra muita comida, diz mais, compra o que precisar. E compra até amigos, que não são amigos na hora H. O dinheiro compra tudo, quer dizer, quase nada. Do que é bom, absolutamente nada. O dinheiro traz a fama, engrandece o nome de quem o possui, mas não garante a vida, a eterna vida que vem por aí. Dinheiro compra coisas, mas não produz a vida. Sua segurança é vaga. Eu nunca vi caixão, disse o poeta, com gaveta ou bolso para guardar os bens. Também não vi ninguém escapar da morte por ser gente de bem. Dinheiro dá em vida, mas não após a vida. Sua esperança é nada. Há uma riqueza que nenhum dinheiro pode atingir, que até o mais miserável perante os homens pode garantir. É a esperança eterna que está em Jesus Cristo. Sem a salvação, eu não sou nada. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Nós vamos orar, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na aplicação da sua palavra ao nosso coração. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, nosso Redentor e Supremo Pastor, nós te louvamos, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Nós temos um antídoto contra essa fúria da acumulação, do consumismo, do egoísmo, do eu em primeiro lugar, que tem afetado tantas pessoas e tantos crentes, Senhor, que perderam a compreensão de onde devem, de fato, entesourar os seus bens. Deus, que a tua palavra seja guardada e aplicada ao nosso coração, a fim de que ela gere em nós uma repugnância, uma aversão, um enfrentamento a esse modelo escravizador que tantas pessoas têm vivido nesses dias. Se eu possa libertá-las, fazendo-as compreender o que de fato tem valor, as relações, o caráter, as amizades, a família e tudo aquilo que o Senhor atribuiu valor na Escritura. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma relação inteligente e equilibrada com aquilo que o Senhor tem nos dado para administrar, já que somos mordomos teus e devemos prestar contas de ti naquele dia em que o Senhor virá. Que a tua palavra seja guardada em nosso coração, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estaremos embaixo para a celebração da ceia do Senhor.